celebrar essa construção, mesmo que às vezes, meus irmãos, em áreas que são construídas, que são mexidas, cause um incômodo, cause uma dor imensa, mas como que é importante a gente deixar Deus continuar a boa obra que Ele já começou a realizar em cada um de nós. Isso me faz lembrar de um jovem chamado Jim Elliot. E ele, então, ainda jovem, ele mais 4 de seus amigos tinham um desejo imenso de evangelizar indígenas. E ele vai para o Equador. E no Equador, ele e os seus 4 amigos, em 1956, eles são mortos pelos indígenas que eles evangelizavam. Mas ele, 10, 12 anos antes, ele havia escrito algo que, na verdade, ele leu de um britânico chamado Philip Henry. Ele fez uma transliteração e ele escreveu no seu diário, 12 anos antes da sua morte. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode conservar, quando tem certeza que será recompensado com o que não pode perder. E nós não podemos perder a nossa salvação, nós não podemos perder a alegria do Senhor, que era a nossa força, nós não podemos perder a palavra do Senhor. E com isso, meus irmãos, todos vocês aqui, a igreja que celebra 75 anos, vocês são fruto da fé de muita gente. Vocês são fruto de alguém que um dia evangelizou você, que discipulou você, que batizou você, muitos batizados no batistério dessa igreja. E essas pessoas, quando viram vocês recebendo Jesus Cristo como único, suficiente, eterno Salvador, eles tinham um desejo imenso de que vocês pudessem ser cheios dessa autoridade, dessa unção, dessa excelência, para que vocês pudessem continuar produzindo frutos, enquanto houvesse vida em vocês, porque o sucesso já está garantido, e o sucesso está garantido pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Com isso, a gente aterriza no texto que os irmãos têm utilizado aqui em Mateus 7, os versos 24 e 25, e eu estou lendo na versão Almeida século 21. E vou só citar esse texto para que fique bem claro para os meus irmãos e irmãs, da necessidade que nós temos de fazer uma boa escolha de onde você está construindo a sua vida cristã, onde você está construindo a sua vida familiar, onde você está construindo o seu casamento, onde você está construindo a sua profissão, onde você está construindo a sua vida acadêmica, porque nós estamos numa construção ampla, mas toda essa construção precisa ser na rocha. E o texto, então, de Mateus 7, 24 e 25, está na minha projeção. Coloca aí para mim, na versão Almeida século 21. Podemos ler juntos, irmãos? Todo aquele, pois, que... será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pode prosseguir mais um. E a chuva caiu... leia comigo a última parte, porque estava alicerçada na rocha. Vamos juntos? Porque estava alicerçada na rocha. Talvez eu estou olhando aqui para algum irmão, alguma irmã que tem uma casa na praia. E por mais afastado que você esteja da beira-mar, você sabe muito bem que construir na praia é diferente de você construir na cidade. Por mais que você cave, você vai encontrar sempre bastante areia. E por isso que uma casa na praia precisa de muito mais cuidado na sua construção, para que depois você não tenha algum desprazer de ver a sua casa ruindo. E sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos plantou neste mundo. Ele quer que você seja igreja, uma igreja que brilhe a luz de Cristo nessa terra. E essa terra jaz no maligno. Essa terra, ela seria como se você estivesse depositando a sua confiança em cima de uma areia. Mas Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te alcançou para que você possa então fazer essa edificação na rocha. E aí eu vou para a ambientação bíblica no slide 10.
Porque Jesus ele está no primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, ele fala quem são os bem-aventurados, ele fala quem são os felizes. Ele coloca lá. Inclusive, eu sempre digo aos pastores, e disse essa semana a alguns pastores: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, fizerem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, de repente, você está sendo perseguido, acha que está sendo perseguido, não está sendo entendido como líder de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens, de música da igreja, está sendo perseguido, alegrai-vos e regozijai-vos, está no caminho certo. Olha só, está no caminho certo, porque aquele que constrói a sua vida na rocha incomoda, e incomoda muito. Às vezes nós, quando éramos crianças, falava que um elefante incomoda muita gente. Não, o cântico deveria ser diferente, né? Um cristão incomoda muita gente, dois cristãos incomodam muito mais, e 3 ainda mais, porque o mundo, gosta das trevas. E Jesus fala das bem-aventuranças, depois ele fala do sal, ele fala da luz, ele fala da lei, ele fala do homicídio, ele fala do adultério, fala do juramento, e aí que ele chega na areia ou na rocha e coloca então os resultados. Porque as duas construções, elas passaram pelas mesmas intempéries, as mesmas, não houve diferença, mas a diferença está no resultado. Uma caiu e a outra permaneceu de pé. Quem é você? Se de repente você chegou nesse segundo domingo de maio, e você chegou caído, caiu por quê? Você precisa verificar aonde você está depositando a sua fé, a sua vida cristã, a sua caminhada. Porque as intempéries nós temos para todos, meus irmãos. Mas, muitas das vezes, slide 11, por favor. Muitas das vezes, quando a gente pensa na história dessa igreja, nos seus 75 anos, construindo sobre a rocha. Muitas das vezes nós queremos ouvir tão somente Deus tratando a igreja na coletividade. E algo que Deus colocou muito no meu coração hoje, que você tentasse deixar Deus tratar você. Eu estava na classe, acho que era a classe de casais, junto com os irmãos durante quase todo o estudo, até que o Júlio me arrebatou de lá para poder resolver uma questão técnica aqui. E nós estávamos falando sobre Pedro. Só que os irmãos sabem muito bem que Pedro não era nome. Pedro era um apelido. Quando Jesus quis tratar com aquele homem, ele tratou aquele homem como Simão. E disse para aquele homem, Simão. E no texto ali de Lucas 5, ele trata pelo menos 5 vezes, Simão. Ele faz uma proposta para ele assim: eu sei que você é um homem experiente em pescaria. E que talvez você me ache até mesmo um enxerido de estar me metendo. Mas talvez, quando Pedro, Tiago, João, André estavam lavando as redes, me perdoe, a fala assim bem aberta, aquela noite o mar não estava para peixe para eles. E eles estavam lavando a rede para poder ir embora para casa descansar. Mas Jesus faz uma proposta para aqueles que querem realmente alicerçar a sua vida na rocha. Ele fala: Simão, você é especialista em pegar peixe vivo, trazer peixe vivo para dentro do barco e os peixes morrerem. Mas a partir de hoje eu tenho uma nova proposta para você. Uma proposta de que você pegue gente morta e transforme gente morta em gente viva para a honra e glória do Senhor. Esta é a proposta para você, meu irmão, e Deus aqui, Ele não está falando para a segunda igreja batista em Petrópolis, Ele está falando para cada um de vocês, porque Ele conhece cada um de vocês e Ele tem uma proposta: constrói a sua vida na rocha, constrói o seu casamento na rocha, crie os seus filhos na rocha, exerça a sua profissão na rocha, faça ou exerça ou estude, tenha a sua vida acadêmica na rocha, é tudo na rocha, porque na rocha prospera, na rocha a gente não cai, mesmo tendo gente que fica naquela torcida contrária. Conhece o pessoal que torce contra? Como tem gente que torce contra?
Às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, e eu preciso, às vezes, assim, eu leio a Bíblia de uma forma cômica, às vezes, e eu posso imaginar, né, na ilha de Malta, Paulo, quando foi picado pela víbora, como deve ter tido ali uma turma que ficava batendo palma assim, agora o cara morre, agora ele vai morrer, né, vai inchar, vai doer, vai morrer. E foram decepcionados. Sabe por quê? Paulo e eu e vocês precisamos lembrar de muitas coisas que nos trazem esperança. E quando eu vejo gente torcendo contra mim, sabe o que eu me lembro? Salmo 39, 14, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas elas. Levantou contra a gente, só levanta para cair, e a gente fica tranquilo, gente. Para que ficar morrendo de véspera, né? Mas muita gente faz isso, sabe por quê? Próximo slide. Porque não aprenderam a fazer tudo quanto Ele nos diz. Fazer tudo quanto Ele nos diz. E aí, meus irmãos, já está na transição textual, e é isso aí mesmo. É onde eu vou fazer o link dos 75 anos da igreja, construindo sobre a rocha, e chegar a Maria, o exemplo de uma mãe, fazendo tudo quanto Ele vos disser. Maria era uma mulher, e geralmente, né, numa igreja evangélica, batista, quase ninguém fala muito de Maria, não é verdade? Mas Maria era uma pessoa fantástica, extremamente experimentada, uma pessoa que com 15 anos de idade, ela ficou grávida sem ter tido uma relação sexual com ninguém. Olha só, 15 anos de idade. Imagine se isso acontecesse na comunidade da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Imagine o bochicho que isso deu em Nazaré. Imagine o bochicho. Maria tendo que encontrar o seu pai, Joaquim, sua mãe, Ana, e falar assim, mamãe, estou grávida. E qual seria a primeira pergunta? Quem foi? É obra do Espírito Santo. Maria, Maria, para de enrolar. Maria, Maria. Vai contar essa história para a gente? Mamãe, papai, foi obra do Espírito Santo. Foi Deus que falou. 15 anos. E ela com essa situação, e Nazaré falando mal de Maria, falando mal, né, dos seus pais, Joaquim e Ana. Imagine, meus irmãos, né, estou vendo aqui vários homens, imagine assim José, quando soube, Maria foi lá, José, estou grávida. E José só pensava na galhada, né? Olha a galhada. E ele vai dormir assim, olha, você mal falado em toda a Nazaré. Não é assim? Vou picar a mula, não vou aguentar essa. É visitado pelo anjo, é obra do Espírito Santo. E, estrategicamente, Maria é levada para ficar 3 meses na casa da prima Isabel. E, estrategicamente, para tirar ela da alça de mira. Porque, meus irmãos, às vezes nós precisamos ter um afastamento técnico para se afastar da alça de mira, porque senão, às vezes, nós não conseguimos manter a nossa vida sustentada sobre a rocha. E ela fica 3 meses ali recolhida. José, então, faz os proclames do seu casamento, assume Maria, até então que vem o nascimento de Jesus. E a Bíblia diz, uma mulher que guardava tudo no seu coração do que ia acontecendo, isso ajudava ela. Aos 12 anos, Jesus some em Jerusalém. Pensa assim, você, mãe que está aqui agora, você está no shopping, seu filho sumiu. Eu e minha esposa, Ione, que está aqui, uma vez o nosso filho mais velho sumiu dentro da igreja, não foi, Ione? Olha, o Luiz Henrique sumiu. Meu Deus, raptaram o menino, e corre daqui, corre dali, na igreja com muitos departamentos, com muito cantinho, e estão procurando, a igreja inteira procurando, e cadê Luiz Henrique, o nosso coração, assim, meu Deus, levaram o menino. Aí veio assim, tem obra na igreja, debaixo da igreja tem um porão. Vamos lá, só faltava lá, o menino estava lá. Está fazendo o quê? Brincando de pique-esconde. E a gente, né, colocando em prova o nosso coração. E naquela festa em Jerusalém, Jesus sumiu.
E quando Jesus é encontrado no meio dos doutores, a resposta de Jesus, que já era um barnicha, foi o quê? A senhora não sabe que este é minha tarefa? Ele já começou a colocá-la no lugar dela. Meus irmãos, agora Maria está com 45 anos. Jesus começa o seu ministério. E a gente aterriza no texto que eu vou ler agora para tratar um pouco aqui sobre essa construção na rocha e a necessidade da gente entender essa última frase de Maria registrada na Bíblia. Nós até vamos ver Maria no texto sagrado, mas ela nunca fala mais nada. A última coisa que ela falou, pode ir, meu irmão, está registrado lá em João, capítulo 2, o verso 5, lá naquela bodas de Caná. Eu quero convidar você a ler isso junto comigo. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. E nunca mais Maria falou nada. Ione, por favor, né? Chega até aqui, por favor. Nós temos um momento. Das outras vezes que eu estive aqui, eu não estava junto com a Ione por causa das nossas muitas atividades, né? Mas hoje nós estamos juntos. Vou pegar esse microfone aqui, tá certo? Pessoal da música. Eu canto nesse, pronto. Isso. Eu e a Ione fomos criados na mesma igreja, na primeira igreja batista em Figueira, lá em Duque de Caxias. E a gente nem pensava em namorar, mas de vez em quando a gente já cantava junto, né? E a gente quer, como uma transição para o que eu quero tratar com vocês, pensar talvez o que Maria, ao ouvir essa fala de Jesus, e ela fazer tudo o que ele vos disser, quem sabe ela tenha pensado em algo mais ou menos assim. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Com maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que
na cruz para te resgatar. Amém. Obrigado, Ione. E com isso, meus irmãos, Maria poderia ter ficado uma mãe chorosa, reclamona, porque ela foi falar com Jesus e Jesus meio que enquadrou Maria assim: mamãe, mamãe. A senhora não sabe que é para isso que eu vim? Mamãe, não chegou minha hora. Mamãe, mamãe. Acho que todo filho e toda filha aqui, né, já teve que pagar mico por causa de mamãe, não é verdade? Mas quando elas vão embora, como que faz falta, né? Me lembro ainda da minha saudosa mãe, depois de eu casado, eu voltando então de uma viagem à Europa, e aí estava Ione e mamãe no aeroporto, né? E mamãe esperava que eu abraçasse ela primeiro, e eu abracei a Ione, né? E a cara dela foi assim, né? Eu seria como Jesus: mamãe, mamãe. A mulher mais importante agora é outra, a senhora é a segunda mais importante, né? Porque às vezes, meus irmãos, a gente não se prepara. E Jesus ouve o reclame da matriarca, da mãezona de Jesus, de Tiago, de Judas e de outras mulheres. E ela poderia ter ficado triste, mas ela resolveu que deixar essa palavra para nós: fazei tudo quanto ele vos disser. E isso, meus irmãos, nos garante que a nossa construção na rocha será fantástica. E é por isso, então, slide 15. Pensando junto com os irmãos, Segunda Igreja Batista em Petrópolis, 75 anos, construindo sobre a rocha, fazendo tudo quanto ele vos disser. O que isso quer dizer para nós? Em primeiro lugar, só em 3 tópicos rápidos. Primeiro, agir na hora certa. E como é fantástico a gente perceber como que as mães, elas agem na hora certa. Elas às vezes tiram fôlego e forças de onde não tem, para poder salvar um filho e uma filha. E sabe, Maria, diante daquela circunstância, ela sabia que acabou o vinho na festa de casamento. E ela sabia o que isso significava. Ia criar, meus irmãos, um climão. E não era para a noiva, nem para os pais da noiva, mas era para os pais do noivo. Me lembro que eu preguei aqui certa vez, eu disse sobre a outra Maria, e disse: a função da noiva era estar muito bem ataviada para o casamento e ter o seu perfume para o marido, ponto. Mas a festa era problema do noivo. E acabar o vinho na festa, o climão estaria formado. E Maria tentou resolver esse climão, fazer parte da solução. Eu já estou no slide 16, me acompanha aí. E quando nós desejamos fazer tudo quanto Ele nos manda fazer e construir a nossa vida na rocha, a gente precisa, meus irmãos, realmente agir na hora certa. Por exemplo, os irmãos, quando tomam essa iniciativa de ajudar Rio Grande do Sul, os irmãos foram ajudados pelo Brasil e pelo mundo durante as catástrofes aqui. E é isso mesmo, temos que agir para ajudar. Essa semana eu liguei para amigos meus que estão lá, pastor Jair Rai, que é da Convenção Pioneira, por exemplo. Como está você? Como está a sua família? O que vocês estão precisando? E é assim. Mas muitas das vezes a gente fica meio que estagnado. Conhece aquelas pessoas que diante de uma notícia, a pessoa simplesmente ela paralisa? Se você tem uma vida construída na rocha e está disposto a fazer tudo quanto o Senhor lhe manda fazer, você precisa ser resposta, ser parte da resposta, ser parte da solução. Porque os irmãos estão há menos de um mês para receber um novo pastor. E a igreja precisa o quê? Estar unida. E quem vai unir a igreja? É o irmão Carlos? São os diáconos? É o novel pastor? É o pastor interino? Não. Só quem une a igreja é Cristo. E quando todo mundo está disposto a fazer tudo quanto vos disser, por exemplo, a explicação que o irmão Carlos deu aqui agora.
Não precisava. Porque vocês, mais do que eu, olha, lidei com ele 3 vezes. Já deu para ver o caráter dele. Surgiu alguma coisa diferente? Este não é o Carlinhos, né, que eu conheço, não é assim que você chama ele? Este. O que não. Mas às vezes, meus irmãos, a gente dá margem para que outras coisas aconteçam. Nós temos que agir na hora certa e agir da forma certa, como Maria fez. Fazei tudo quanto ele vos disser. E isso me faz lembrar de uma história. Haviam 2 mães que estavam num parque, vendo seus filhos brincando nesse parque. E uma mãe, que era a mãe de um menino, e a outra mãe, a mãe de uma menina. E a mãe da outra menina, que se chamava Melissa, toda hora Melissa vinha assim e dizia para a mãe: mãe, me dá mais 5 minutos? Claro, minha filha. Aí daqui a pouco Melissa ia brincar, voltava assim: mamãe, mais 5 minutos? E, claro, minha filha, vai lá, brinca mais um pouco, escorrega mais um pouco, anda mais um pouco de bicicleta. Terceira vez veio Melissa: mamãe, mais 5 minutos, mamãe. Claro, minha filha. E a outra mãe: poxa, sua filha deve te amar muito, né? Porque você é tão benevolente. Eu já teria levado o meu para casa há muito tempo. E ela pôde dizer assim: é porque eu já vivi um outro momento, na minha pressa dos 5 minutos, eu já fiz isso que você está querendo fazer com o seu filho. E na minha pressa, Deus tinha dado àquela mãe 2 filhos, Antônio e Melissa. E o dia ela com pressa, ela não deu os 5 minutos. E antecipar em 5 minutos fez com que na volta para casa, Antônio fosse atropelado por um carro e que morresse por causa de 5 minutos. E às vezes a gente não faz aquilo que Deus ordena a gente fazer só por causa de 5 minutos. 5 minutos de oração, 5 minutos de respirar, 5 minutos de pensar um pouquinho mais. Cada um aqui se conhece. E como a gente se conhece, dê esses 5 minutos para Deus tratar você. Para que nada e nem ninguém tire você dessa rocha. Mas para isso você precisa agir na hora certa. Tem hora que tem que ajoelhar. Tem hora que tem que fazer uma oração rápida e já agir. São várias as circunstâncias. Aqueles que têm vários filhos, eu só tenho 2. Os meus 2 são completamente diferentes. Agir com um, agir com o outro, completamente diferente. Mas o que não pode acontecer é a gente ficar estagnado. Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela não ficou estagnada, agiu na hora certa e agiu da maneira certa. Segundo aspecto que eu quero abordar com vocês, de 3. Pode seguir, meu irmão. Ter sempre a postura correta. Meus irmãos, como eu disse agora há pouco, Maria poderia ter saído dali entristecida e nem ter falado nada. Ela poderia ter sido ali aborrecida com Jesus, com a resposta que ele deu para ela, cheia de mimimi, porque Jesus colocou ela no lugar. Ele nem chamou ela de mãe, chamou ela de mulher, que tenho eu contigo. Mas ela teve a postura certa. Porque um dia, Maria, ela cantou aquele hino que geralmente os corais cantam no Natal, chamado do Magnificat, né? E ela disse assim: minha alma se engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois o Senhor tem feito grandes coisas, e Ele observou essa serva humilde, e ela será chamada abençoada por todas as gerações. Ela cantou isso certa vez. E ela precisava, meus irmãos, ter então essa postura correta. Porque tem muita gente que até age na hora certa, mas não age na postura correta. E isso atrapalha tanto. Muitas das vezes eu tenho cuidado, até mesmo quando vou pedir algum tipo de conselho, algum tipo de orientação, até para pastores mais experimentados, eu seleciono quem eu vou pedir algum tipo de conselho. Por quê?
idade, tempo de igreja, não significa maturidade. Tem gente que está na igreja há 50 anos que é mais imaturo de quem chegou ontem. A pessoa que chegou ontem, às vezes, né, tem uma palavra muito melhor do que quem está aqui há 50 anos. Porque precisamos ter a postura correta. E muitas das vezes a postura correta é se calar naquele momento. A postura correta é abraçar, a postura correta é visitar, a postura correta é perdoar, a postura correta é amar. E quando a gente fala em amar, a gente não está dizendo que a gente vai ser conivente com pecados de ninguém, mas precisa amar a pessoa. E Maria teve a postura correta, fazei tudo quanto ele vos disser. E ela cumpriu a sua tarefa. Mas muitas das vezes, meus irmãos, sabe o que atrapalha a gente ter a postura correta? É que, embora nós estejamos sendo construídos na rocha, mas às vezes os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos de amizade, os nossos vínculos de afinidade, nos atrapalham a ter a postura correta. E no reino de Deus, algo que foi Spurgeon que disse: se você de fato ama o seu irmão, repreenda-o na palavra. E repreender na palavra é repreender com amor, mas com sabedoria do alto. Com isso me lembra uma outra história. Eu estou fazendo assim uma grande visitação a teólogos africanos e asiáticos, né? Porque nós somos cristãos brasileiros, que nós só vamos às fontes americanas e europeias. Então, eu estou fazendo uma viagem, meus irmãos, descobrindo, quando ouvi o irmão aqui falando, né, sobre a igreja russa, o que nós temos de teólogos russos fabulosos, que escrevem coisas maravilhosas, desde muito antes, né, do que a gente pensa. Então, eu busquei essa ilustração em um pastor de uma tribo africana. Chegou uma mãe que tinha muitos filhos e disse assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu amo meus filhos, mas eu não aguento mais o meu marido. Não, pastor, já sempre ouvi isso. Eu amo os meus filhos, mas eu não aguento mais o meu marido. E eu preciso de uma solução, né, para essa questão do meu marido. Eu estou a fim de desistir dele. O pastor falou: irmã, eu já tenho o remédio quase pronto. Só que o último item desse remédio é a irmã que precisa trazer para dar certo. Porque o resto da composição química está toda prontinha. Mas, para dar certo, como se fosse assim, uma poção mágica, né? A irmã tem que trazer o último elemento. Pastor, estou disposto a fazer qualquer coisa para acabar, né, com essa situação. E o pastor disse, então, a irmã precisa achar um leão. E a irmã precisa roubar o pelo da cauda mais comprido do final da cauda. E trazer para mim, que aí o remédio fica pronto, só falta isso. Ela saiu com aquela disposição de mãe, de mulher, vou resolver isso. Ela achou onde se reuniam os leões, né? Ficou olhando de longe, né? Durante um mês ela só observava. E foi tentando observar cada vez mais de perto. A tal ponto que depois, meus irmãos, de 6 meses, ela conseguiu ficar a uns 5 quilômetros dos leões. Tá certo? Depois de um ano, né, ela já estava a 1 quilômetro dos leões. Tá? E aí, quando chegou o segundo ano, ela já pendurava carne para os leões a 1 quilômetro. Os leões sentiam aquele cheiro, iam lá, comiam e tudo mais, né? E ela foi, né, tentando chegar cada vez mais próximo. No segundo ano, ela já estava a 500 metros de leões, já pendurando as carnes, né? E deixava só a carne lá, mas ela fugia. Chegou no terceiro ano, finalmente, ela começou o quê? A dar a carne para os leões. Ela começou a acariciar a cabeça dos leões, né? Já estavam meio que domesticados, os leões. E começou a passar, né, a mão pelo dorso dos leões. Né? Quando ela quase chegava na cauda, o leão, né, botava a cauda do outro lado, não foi hoje, mas vai ter a próxima oportunidade. Né? Até que um dia, né, o leão comeu, dormiu no colo dela.
E ela foi, deslizou a mão, foi até a cauda, puxou, guardou o pelo, né? E saiu calminha. Né? Quando estava distante, correu, pastor, 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 está aqui o pelo, completo remédio. Minha irmã já ficou pronta. Nesses 3 anos, a irmã lembrou que tinha marido? Não, nem lembrei. Resolveu o problema. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não toma a postura correta, porque a gente fica remoendo coisas que já era para a gente ter jogado fora há muito e muito tempo. Sabe? A postura correta sempre vai ser a postura de amar. Sabe? E talvez estou falando aqui para alguma mãe que está assim, sentida hoje. Quem sabe o seu filho tem sido até injusto com você, não tem nem visitado você. Eu aprendo com aquele que mandou construir a minha vida na rocha. Aquele que mais nos agride é aquele que precisa de mais amor. Ama mais. E amar não quer dizer passar a mão na cabeça. Amar, a gente vai, com jeito, acertando as coisas. E você vai ver que uma hora se acerta. Porque muitas são as aflições do justo, ou do justificado. Mas Deus a livra de todas elas. Maria teve, então, a postura correta. Mas em terceiro e último lugar, porque está quase na hora do almoço do Dia das Mães, não pode perder o almoço do Dia das Mães. Vamos lá, meu irmão, a última. Saber calar. Saber sair de cena. Maria chegou e disse, fazei tudo quanto ele vos disser, e ela alicerçada na rocha, ela se cala e não mais é ouvida ou é escrita nenhuma palavra de Maria na Bíblia Sagrada. Ela se calou, mas estava sempre por perto. Vocês vão ver que o texto sagrado sempre diz, ela está por perto. Jesus está sendo castigado, ela está por perto. Jesus está na cruz, ela está por perto. Jesus está morto, ela está por perto. Jesus sepultado, ela estava por perto, sempre por perto. Porque ela não se calou por omissão, por tristeza, por raiva. Ela se calou porque ela sabia que agora era a hora do Filho dela ser glorificado sobre toda a terra. E muitas das vezes, querido, o que acontece conosco é que nós estamos nos tentando ser edificado na rocha, mas a gente quer aparecer. Uma das coisas que mais os meus amigos pastores reclamam é de mim enquanto presidente da ordem. Meus irmãos, eu quase não apareço. Na segunda-feira, eu já há 2 anos, eu abri mão de pregar o sermão oficial. Porque nós temos um dia a menos de congresso, já vai direto para quem vai pregar. Eu apenas faço um momento muito significativo. No ano passado, eu me lembro perfeitamente, o nosso tema era convergência. E eu trouxe o pastor mais recém-consagrado, que tinha sido no sábado, na segunda-feira ele já estava no retiro dos pastores, e o pastor mais experimentado, que já tinha mais de 60 anos de ministério. E eu pude o quê? Convergir. Aqui não há maior, não há menor. Todos nós somos iguais. E houve assim um quebrantamento, mover do Espírito Santo ali. Este ano, o nosso tema foi a excelência do ministério. E eu falei assim, eu poderia falar muito sobre a excelência do ministério. Uma coisa que me dá nervoso é quando eu converso com alguns pastores e o cara começa assim, batizei 3.000 pessoas, converti 10.000 pessoas e fiz tantos casamentos, tantos enterros, e cadê a glória de Deus? Isso é só número para mim. E eu fiz com a ajuda de muitos irmãos, um pequeno vídeo, falei assim, para mim, a excelência do ministério se resume nisso. E consegui gravar vários vídeos com filhos, filhas, netos e netas de pastores, e eles, a maioria não sabia. A frase era a mesma. Eu aprendi a amar Jesus com meu pai. Eu aprendi a amar Jesus com meu avô. E você só via aquela pastorada chorando, porque a excelência
da vida cristã é essa. Não adiantará nada você ser o melhor pastor, o melhor ministro de música, o melhor líder de MCM, melhor diácono da igreja, se a sua família, ela se perder. Então a gente precisa aprender a se calar, a sair de cena. Daqui a pouco, dia 6, está chegando, vai chegar uma nova voz profética. Carlos, é a hora de se calar e deixar a nova voz profética. Vai trazer coisas diferentes? Vai. Aí que vocês vão se conhecer. Mas vocês não oraram. Vocês não buscaram. Vocês não entenderam. Deixa Deus fazer a obra. E a gente precisa se calar, sair de cena, como Maria fez. E quando, meus irmãos, a gente toma essas 3 atitudes que Maria, ela tomou, como eu disse para vocês, agir na hora certa, ter a postura certa e saber se calar, saber sair de cena, a gente então vai poder ver o resultado. Vai para o próximo slide, meu irmão. Estou terminando, meus irmãos. Observe os resultados. Ela saiu de cena, agiu na hora certa, postura certa, saiu de cena. O que Jesus faz? Chama as pessoas. Como Jesus está chamando cada um de vocês aqui nessa manhã pelo nome. Eu quero tratar com você. Está fugindo do seminário por quê? Está fugindo da vida missionária por quê? Está fugindo dessa função por quê? Quem foge não está alicerçando a sua vida na rocha. Não adianta você colocar desculpas, porque o nosso Deus, é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que vai te dar poder, autoridade, unção, para que você realize a obra para a honra e glória do seu nome. Depois Ele vai dizer assim, Ele vai ordenar, pegue as talhas. E Ele não pegou as talhas do vinho, Ele pega as talhas de purificação. Meus irmãos, talvez, aquelas pessoas mais luxentas. Uma vez eu digo para vocês que eu estava no sertão da Bahia e eu fui tomar uma água. E no sertão da Bahia, a água já era horrível o aspecto. O copo era pior. Só de botar o copo, o nariz já não aceitava. Sabe? Mas eu precisava me hidratar. E eu penso que naquela festa, se todo mundo que bebeu o segundo vinho soubesse que as talhas que Jesus ordenou trazer eram as talhas de purificação, isso é, o pessoal chegava na festa, meus irmãos, hoje a gente chega na festa de Uber, de 99, a gente chega na festa, a gente chega na festa de Rolls Royce, na limousine. Naquela época todo mundo chegava com o pé no chão, empoeirado. E era a talha para lavar os pés, as mãos, o rosto, eram essas talhas. E pega essas talhas e enche d'água. E a gente precisa entender isso. Nós não somos nada. Você pode morar na melhor casa de Petrópolis. Você pode, ter a melhor profissão. Endinheirado. Deus está procurando talhas que queiram ser completadas, enchidas, transbordantes do Espírito Santo de Deus, que estão disponíveis. Mesmo que tenha, aquelas talhas tinham sujeira no fundo, com certeza. E nós aqui no fundo temos várias sujeiras. Mas Deus é especialista em limpar as nossas sujeiras, ou apesar das nossas sujeiras, fazer coisas grandiosas naqueles que estão dispostos a serem firmes na rocha e fazer tudo quanto Ele vos disser. Olha o terceiro resultado. Agora que encheram, leve as talhas para o responsável pelo vinho, para que ele teste a qualidade. E posso imaginar aquelas pessoas, gente, a gente pegou as piores talhas, a gente encheu de água, vai levar para o cara especialista em vinho para quê? Ele vai reprovar.
quando eu olho para todos vocês aqui, se vocês construírem a sua casa na rocha e fizerem tudo quanto Deus vos disser, aqueles que são especialistas de mundo vão saber que aqui na Rua Tereza tem um povo que se reúne como Segunda Igreja Batista em Petrópolis, mas que este povo, quando é provado pelo mundo, sabe que vocês têm o perfume de Cristo exalando na sua vida, no seu testemunho. Não é só povo que cultua bonito, mas é povo que faz bonito para a glória do Senhor e que surpreende. O especialista em vinho, você quebrou uma tradição, porque geralmente serve-se primeiro o melhor vinho, depois o pior, que depois que está todo mundo bêbado, qualquer coisa que botar no copo, tá bom. Mas você fez diferente. Entregou o pior vinho e agora o melhor vinho. E nós precisamos ser o melhor vinho, para a honra e glória do Senhor. E meus irmãos, eu termino. E a festa continuou. Sem climão, sem dificuldade alguma, porque Jesus agiu. Até disse para minha esposa, quando comecei a ver a igreja se reunindo nessa manhã aqui, falei, Ione, que coisa bonita, porque nos últimos anos, quando eu ainda estava pastoreando uma igreja local, numa manhã de domingo, dia das mães, meus irmãos, ou não tinha culto, né? O nosso culto tinha que ser uma coisa muito rápida, de 7 às 8. E quando eu vejo vocês quase meio-dia aqui ainda, eu fico realmente maravilhado, emocionado mesmo de ver vocês aqui. Porque vocês estão preocupados o quê? Em ter realmente as suas vidas alicerçadas na rocha. Fazendo tudo quanto Cristo nos ordena a fazer. E vocês sabem que o resultado não será suor, será unção. O resultado não será agenda, será propósito. O resultado não será programas. O resultado será alcançar pessoas. Mas para isso, a gente precisa estar disposto a permanecer na rocha e fazer tudo quanto Ele vos disser. Eu não tenho mais tempo para isso, mas eu quero ler só a última versão, ou melhor, o último verso de uma canção de um certo Pedro. E na parte final dessa canção, que o compositor é Guilherme Lamarino, ele escreveu assim: só assim eu entendi o que é que você fez. Ao me perguntar sobre o amor, rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. É uma canção. E, meus irmãos, quando você está disposto a dizer para Jesus, Jesus, eu quero fazer tudo quanto o Senhor disser. Eu não abro mão de continuar sendo alicerçado sobre a rocha. Mas às vezes você está cansado. Às vezes você está desorientado. O norte da nossa vida é o Senhor. E há uma canção que eu quero terminar com ela, Júlio. Eu não pedi ela nessa manhã, mas eu acho que ela cabe aqui. Tem uma canção da comunidade evangélica de Maringá que fala: descansarei. Se o trovão e o mar se erguendo vem. O pessoal da mídia me ajuda, pessoal. Desculpa aí, tá? Mas assim, que de repente você chegou nessa manhã de domingo, segundo domingo de maio desse ano de 2024, quem sabe, cansado. Quem sabe você está tentando construir coisas, está tentando abrir portas pelas suas forças, você está cansado. E está difícil de fazer tudo quanto Jesus diz para nós. Olha, quando eu estive aqui na última vez, eu disse para todos vocês, eu estou dirigindo Uber, eu continuo dirigindo Uber. Já tem 9 meses e poucos dias, fazendo a mesma coisa, sabe? Mas eu aprendi o quê? A descansar no Senhor.
E talvez você, mãe, você, pai, você, filho, o que você precisa nessa manhã é aprender a descansar no Senhor. Para que, ao ouvir Ele dizer para você, faça tudo quanto eu vos disser, mesmo que pareça esquisito, que você possa agir na hora certa, ter a postura certa e se calar na hora certa, para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. E essa música não deve ser apenas uma música cantada, mas quem sabe, ser a sua resposta para o Senhor nessa manhã. Senhor, me ajude a permanecer firmado na rocha. Me ajude, Senhor, em todas as quaisquer circunstâncias, eu entender que eu preciso fazer tudo quanto o Senhor disser. Que eu aprenda a descansar no Senhor. E se você quer dizer isso para Deus nessa manhã como sua resposta, aí você adora a Deus. Aí você fica de pé e adora a Deus, dizendo para Deus: eu quero descansar em Ti, Senhor, na manhã. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está, minha alma está segura em Ti. sabes Bem, que em Cristo firme está. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois só a igreja sem os instrumentos, se o trovão, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és descansarei, Deus. Descansarei, pois sei. mais uma vez descansarei, Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deus, eu quero te agradecer por essa manhã de domingo, quando o teu povo, Deus, se reúne na tua casa para adorar o teu santo nome. E te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Que de fato, ó Deus, todos os meus irmãos e irmãs, dos mais novos aos mais experimentados, que compõem a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, que os meus irmãos e irmãs jamais se afastem, ó Deus, dessa construção na rocha que é Cristo. Que eles, ó Deus, estejam disponíveis a fazer tudo quanto o Senhor disser, mesmo que pareça esquisito, mesmo que tenhamos que dizer para o Senhor: só sei pescar, só sei cuidar de boi, só sei cuidar de oliveira, só sei fazer isso ou aquilo, mas Deus, eis-me aqui, Senhor, pode me usar.
Sou talha suja, mas pode me encher com teu Espírito, porque eu sei que haverá um vinho novo, e esse vinho novo será para a alegria do Senhor e para a glória do Senhor. E se houver, ó Deus, alguém cansado de tanto lutar, de remar contra a correnteza, Deus, ensina-nos a descansar no Senhor, como Maria descansou. E até hoje, ela é lembrada como uma mulher diferenciada que habitou nessa terra. Que nós também sejamos, ó Deus, homens e mulheres, mães diferenciadas nessa terra. Porque fazemos, continuaremos fazendo tudo quanto o Senhor nos mandar fazer. E que esse descanso seja um refrigério para a nossa vida, para que a gente permaneça firme na rocha, até que o Senhor volte e tenhamos o descanso eterno e definitivo na Tua presença santa. Dá-nos, ó Deus, um restante de tarde abençoado, maravilhoso, direcionado pelo Senhor. E sendo possível, se o Senhor não voltar, traga-nos logo mais à noite, ó Pai, para que mais uma vez sejamos ministrados pela Tua palavra. Recebe, ó Deus, a nossa canção como nossa resposta à mensagem dessa manhã. Oro com gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Irmão Carlos, a palavra é sua. Pastor, que o Senhor continue abençoando a sua vida, tá certo, Pastor Marcos, a sua vida e da sua família. Nós teremos agora o nosso coralzinho infantil, que vai se apresentar, e eu gostaria também, enquanto o coralzinho chega aqui à frente, de lembrar os irmãos para estarem orando pelo pastor Paulo Sérgio. Ele perdeu o seu irmão também ontem, o irmão Alcir, e o sepultamento está acontecendo, né, na igreja metodista, aquela igreja que é perto da Casa de Santos Dumont, de 11 às 2 horas da tarde. Será o culto, né, e 2 horas do sepultamento. Então, vamos estar orando pelo pastor Paulo Sérgio.